Boa noite, pessoal. Estamos aqui para iniciar a lição do segundo capítulo do livro Você é Aquilo que Ama. E vamos recordar um ponto importante da primeira lição, que é na verdade a pedra de toque do livro, é que a constatação fundamental que nós temos da pessoa humana, o que é a essência do ser humano, que o ser humano é um ser que ama, né? Que não pode deixar de amar. Porém, essa constatação, né, não tira também uma desconfortável inquietação, que é a inquietação de que nem sempre nós amamos aquilo que pensamos que amamos. Então, o segundo capítulo vai tratar dessa questão, né? E o autor vai usar duas ilustrações tiradas do cinema que demonstram, o que exemplificam essa constatação, e ela vem como uma forma de uma epifania, né? Uma epifania uma palavra tirada assim do meio religioso, que significa uma manifestação divina, né? De Fanos, que é sagrado, né? E Epi de cima, quer dizer, uma manifestação sagrada, algo que vem de cima. Mas ela é utilizada também, essa palavra, na literatura, para significar um momento de iluminação, né? Quando a pessoa é atingida assim por uma grande ideia, né? Essa iluminação também recebe essa conotação de epifania. Então essas duas películas cinematográficas vão mostrar esse momento de epifania. Um dos filmes, chamado Stalker, ele ilustra, ele trata de uma jornada de três pessoas, né, sendo um professor, um escritor e outro personagem que é o Stalker. Esse Stalker esse termo significa o espreitador, né? Aquele que conduz os outros dois para um lugar chamado zona, e mais especificamente para um local na zona que é a sala, né? Então ele faz uma promessa a eles que lá nesse local, nessa sala, eles vão alcançar os seus desejos, né? Os desejos do seu coração. Os sonhos deles vão se realizar na sala. Então eles vão em busca da sala baseados ou confiantes nessa promessa de que ali serão revelados exatamente aquilo que eles desejam. Mas a proporção que eles vão se aproximando da sala, eles começam a ficar com medo, sentir um certo medo. E principalmente quando o Stalker diz: olha, esse aqui é o lugar, nós chegamos ao lugar, aqui nós estamos, o lugar onde você vai obter o que você deseja. Aí ele diz: quem quer ir primeiro? Então estabelece assim, aquele medo por conta de uma constatação que eles fazem a si mesmo. E se eu não souber o que eu quero? Aí o Stalker diz: não, mas isso aí é a sala que decide. Não é o que vocês pensam que vocês querem, o que vocês pensam que vocês desejam, mas aquilo que mais profundamente vocês desejam, a sala vai revelar esse desejo. E ele diz: e se na verdade eles não forem quem eles pensam ser, né? Então daí vem o medo, né, que os perpassa de fato não não saberem de fato o que eles de fato amam, né? E ter esse encontro até com uma situação que revela que talvez eles não sejam as pessoas que pensam ser. Então isso vem uma questão grande para nós cristãos. Será que nós desejamos, né, aquilo que conscientemente nos afirmamos amar? E o que pensamos amar se alinha com os nossos anseios mais profundos? A outra ilustração é do filme Beleza Americana, que retrata a vida de um sujeito de meia idade que
tem vivido, tem feito escolhas assim erradas, né? E por fim ele, numa crise de familiar, conjugal, ele tenta encontrar uma saída na paixão, né? Então ele se apaixona pela amiga da filha, uma amiga de escola, e começa a sonhar, a imaginar mil coisas. Até que um dia ele tem aquele encontro assim com ela, e ele imagina uma pessoa extremamente segura, sedutora, e ali descobre que se trata de uma menina fragilizada. Então naquele momento ele percebe que ele não amava de fato o que ele imaginava amar. No fundo ele amava a si mesmo, né, o seu desejo. E, e aquilo cai como uma iluminação. Eu não vou contar o final da história do filme, tá? Mas são duas ilustrações dessa percepção, né? Que muitas vezes nós é, pensamos que amamos alguma coisa, né? E revela que de fato não é bem aquilo que nós amamos. Nós cristãos lidamos com a liturgia cristã, ela lida também com essa questão, né? No momento de confissão, nós reconhecemos que nem sempre nós andamos, né, no caminho do Senhor, nem sempre fazemos aquilo que é correto, né? Nem sempre o nosso amor está alinhado. E, por exemplo, o Salmo 139, ele apresenta a seguinte súplica: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O Salmo 19 também diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então vejam que esse desconhecido, que muitas vezes é o nosso coração, ele pode nos reservar surpresas. E na verdade a liturgia cristã acaba lidando com essa faceta, esse aspecto do ser humano, né, que nosso comportamento, muitas vezes ele decorre desse sentimento interior mais profundo, e muitas vezes ele está desalinhado, como a gente já viu nas outras lições, está descalibrado. E a pergunta que fica para cada um de nós é, de fato, né, o que nós queremos, o que nós buscamos. Então, a grande parte da vida humana, ela se passa em nível subconsciente, né? Ela se passa no inconsciente. Há um autor que diz que apenas 5% das nossas decisões, das nossas ações diárias são tomadas de maneira consciente. O resto a gente vive assim no automático, né? E isso não significa que nós sejamos robôs, né? Sejamos marionetes, né? Pessoas que são dominadas completamente por algum componente, né? Como se nos tornássemos verdadeiras máquinas, né? Não, pelo contrário, essa atividade inconsciente ela é fundamental para a vida humana, né? Sem esse espaço, esse local, né? A gente chama também o coração, onde nós guardamos muitas dos nossos comportamentos, né? Da maneira como nós vamos reagir, eles são fundamentais para nos dar, digamos assim, mais direcionamento, para que nossas ações sejam mais eficazes. Preste atenção, por exemplo, quando você vai dirigir, né? Como é que a gente aprende a dirigir, né? Você tem que ter algumas noções, né, muito básicas, né, dos equipamentos do carro, não conhecer profundamente, mas saber onde liga, né, onde passa a marcha, tal. Mas no começo você tem uma certa dificuldade porque é uma atividade complexa, né? Você tem que prestar atenção ali no carro, está dirigindo, na rua e tal. Mas depois de muita
de muita prática, você adquire uma tal habilidade que você é capaz de. Eu lembro de algumas vezes que eu saí de casa, eu cheguei no serviço e cheguei lá e perguntei, mas como foi que eu cheguei até aqui, né? Eu não estava nem pensando. Então, quer dizer, aquilo já eu me comportei, digamos assim, no piloto automático, mas aquilo se processa de maneira muito eficaz, né? Então, os autores atualmente chamam isso do inconsciente adaptativo, né? Ele é fundamental para a vida humana, para que a gente não precise estar decidindo conscientemente a cada coisa que a gente vai fazer, assim como piscar, né? É, essa ação abaixo assim da consciência é muito importante. A gente pode ver isso também na pessoa que toca piano, por exemplo, né? No começo ele está ali olhando as teclas, né, para poder tocar, mas depois que ele ganha assim habilidade em tocar o piano, depois de muita prática, ele já toca às vezes sem estar lendo, né, nenhuma partitura, e o desenvolvimento dele é muito maior do que se ele tivesse olhando. Quer dizer, aquilo fica como se tivesse gravado nos ossos, né? Fizesse parte já do seu ser, né? Então isso aí a gente chama de desse inconsciente adaptativo. Mas vejam bem, nossas ações e comportamentos, eles são algumas das nossas práticas, elas se adquirem intencionalmente, né? Depois virarem hábitos. Então, no caso que eu falei de dirigir um automóvel, eu conscientemente quero aprender a dirigir o automóvel, né? Então, isso passa primeiro pela minha consciência, né? Depois que se torna esse hábito, né? Que vai para o inconsciente. Mas muitas ações nossas, né, muitas práticas, elas entram em nós inconscientemente, né? Isso aí serve de um alerta para nós, que o autor chama também chama essas ações ou essas coisas que nós não apenas fazemos, mas elas fazem alguma coisa em nós, quer dizer, elas nos moldam, elas nos educam, elas nos conduzem. Então ele chama essas coisas de liturgias, né? Então as liturgias são aquelas coisas que moldam, né? Moldam o nosso interior, moldam o nosso coração, nos formam, né? Elas são formativas. No Salmo 137, por exemplo, o salmista fala que as pessoas pediam para eles cantarem as canções de Sião, lá na Babilônia. Ele diz que eles não poderiam cantar aquelas canções lá de Sião em Babilônia. Como é que eles iam cantar aquilo lá? Que a boca se fechasse, né? Porque o que eles estão propondo é tipo assim, olha, Sião não mais existe, a realidade de vocês hoje é Babilônia. Então esses cânticos de Sião agora tem que ser cânticos de Babilônia, né? Só que eles dizem que é cântico de Sião, mas o que eles estão na verdade no fundo propondo é que haja uma mudança, que eles passem a cantar, né, os cânticos de Babilônia, né? Quer dizer, são liturgias. Cantar os cânticos de Babilônia é uma forma de você se conformar a essa nova realidade, você se conformar a essa nova situação e passar a pensar daquela forma, né? A viver, a se comportar como aquelas pessoas se comportam, como aquelas pessoas ali vivem, né? Então esse na verdade é o grande perigo para nós, essa maneira subliminar como essas chamadas liturgias seculares, como essas práticas, elas adentram em nossa vida, né, e tomam conta do nosso coração, de modo que nós acabamos não amando aquilo que pensamos amar, né? Nós pensamos que amamos conscientemente, eu amo tal coisa, mas a minha prática, o meu comportamento me direcionam para outra. O apóstolo João diz assim, como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus a quem não vemos e odiamos o irmão a quem vemos? Então, tem pessoas que
casam essas duas coisas, né? Que dizem que ama a Deus e ao mesmo tempo odeiam os irmãos. Por quê? Porque elas estão imersas em práticas que discriminam pessoas, né? Que passam a ter ódio de determinadas pessoas, né? Então, aquelas práticas reiteradas vão moldando o nosso coração. Ele propõe também que ele chama de para quebrar essa, digamos, essa atração que essas liturgias seculares exercem sobre nós e querem dominar nosso coração, o que ele chama de práticas apocalípticas, né? Uma forma de reconhecer essas liturgias que são rivais. São rivais por quê? Porque elas propõem uma realização às pessoas. Elas propõem que as pessoas vão encontrar a felicidade, vão encontrar a paz, vão encontrar o bem-estar, né? É isso que aqueles personagens dos filmes que nós falamos lá, aquela ilustração, que eles buscavam, né? Buscavam a realização dos seus desejos, né? Então, essa prática apocalíptica, na verdade, é uma leitura do mundo, na perspectiva que o Apocalipse usa, né? O Apocalipse é um livro de revelação, a gente pode dizer que é uma epifania também, né? É uma manifestação sagrada revelando, o próprio Senhor revelando a João o caráter do poder romano, né? E que no fundo vai se aplicar também a todos os poderes, né? O que é retratado no Apocalipse é como se você tirasse a máscara. Por quê? Porque Roma se julgava o nível máximo de civilização, né? Quer dizer, a cultura humana, a organização humana chegou a um nível máximo de realização. Então, tanto do ponto de vista da literatura, do ponto de vista das artes de um modo geral, do ponto de vista do direito, né? Então, Roma teria chegado ao ápice, né? E de proporcionar às pessoas conforto e bem-estar, né? E o que só que ela exigia de certa forma que o Estado, né, o Estado fosse adorado, né, principalmente personificado na figura do imperador, tá? Então o que João faz ao narrar a revelação que ele tem é desmistificar, desmascarar esse poder, né, esse poder tirânico, esse poder do mal, esse domínio que pretende se colocar no lugar de Deus, né? Então, o Apocalipse, longe de ser um livro que trate do futuro, né, de, 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 de final dos tempos, né, de previsão do que vai ser o futuro, ele é uma literatura voltada para tirar a máscara, né, para revelar a realidade que está por trás daquelas aparências, né? Então, por trás daquelas aparências, há de fato uma luta, né? Uma luta onde o povo de Deus que se identifica com o Cordeiro, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e procura andar em obediência ao seu chamado, e aqueles que procuram, de certa maneira, tirar as pessoas desse caminho, seja através da força da violência, seja através da sedução, né? A sedução opera até de maneira muito mais eficaz porque ela se internaliza, né? As pessoas seduzidas, né? Elas acabam não precisando de uma força exterior para coibi-las, né? Para empurrá-las para um determinado lugar. Por quê? Porque aquilo já está dentro, aquilo já brota dentro. Então, nesse aspecto, por exemplo, as artes, né, teatro, cinema, eles foram muito utilizados para impor um certo padrão de vida, né, uma certa forma de viver que traria, continua trazendo, os filmes continuam acontecendo, traria felicidade ao ser humano, né, longe do reino, tá? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa sedução
que nos é impingida assim, é um termo forte, né? Porque ela essa sedução que ocorre de maneira subliminar, né? E acaba muitas vezes conquistando o nosso coração. Então precisamos ter olhos e ouvidos bem atentos para interpretar essa realidade através dessa epifania, né? Dessa manifestação, dessa luz que vem do céu e que nos direciona para enxergar o que as coisas de fato são e não o que elas aparentam ser. O, ele também cita o exemplo também de liturgia, né? Liturgia que era um termo, como eu falei, mais amplo, né? Que não significa só a questão religiosa, né? Do cerimonial, né? Do culto, dos ritos, mas ela significa todas aquelas coisas que fazem alguma coisa em nós, né? Chama liturgia isso, não somente aquilo que nós fazemos, mas que faz, né? Ou seja, aquela que cria interiormente, que molda o nosso comportamento. Então ele cita assim a questão do shopping, né? Como o shopping é uma espécie de catedral do, do mundo né? Da cultura secular, né? Ali é uma catedral onde os espaços são muito amplos, onde há uma claridade grande, né? Muito vidro, muita luz ali internamente. E você tem diversos compartimentos ali dentro, né? Onde você pode se situar. E eles não querem saber o que você pensa, o que você é, né? Eles apenas querem ali conquistar teu coração para te fazer adquirir coisas que trariam felicidade, né? Então você tem, em vez de santos, né, como as igrejas, às vezes, as igrejas protestantes não têm tanto isso, mas as igrejas católicas têm os seus santos. Ali nessa catedral que é o shopping, você tem artistas, né, pessoas de destaque, e essas pessoas estão fazendo propaganda, né, estão vestindo, calçando um tênis, né, vestindo uma calça, uma camisa, de maneira que você seja induzido a se comportar como aquela pessoa que adquiriu, na visão que eles passam, que aquela pessoa adquiriu um status, né, que se tornou destacada por conta daquele artefato que ele usa, né? E muita gente é levada a isso. Então, se eu alcançar isso, eu também vou ser feliz como essa pessoa, né? Eles sempre aparecem risonhos, né? Então, eu vou ser feliz como essa pessoa é feliz também. E a gente vê o engodo disso é que no momento em que você conquista, você compra alguma coisa, você vai ver que não era bem aquilo, né? Não é esse o meu amor. Mas muitas pessoas continuam sendo enganadas e vão indo, né? Outra coisa que eu pensei no caso dos smartphones, né? Que ele é um objeto, um artefato muito bem bolado, porque você pega, né? Você manuseia. E uma frase que diz que o caminho para o coração ele passa pelo corpo, né? Passa pelas mãos. Então aquilo se torna quase que um objeto de adoração, né? Um objeto que te traz felicidade por obtê-lo. E você às vezes fica muitas horas por dia preso àquilo. E ali estão te passando mensagens subliminares, né? Você está sendo moldado, né? O nosso coração está sendo moldado pelas notícias, pelos filmes, por tudo que passa ali no smartphone. E também, assim como no shopping, ele nos faz estarmos voltados, ensimesmados, né? Eu sou eu sou tal, né? Eu sou tal. Eu chego no shopping, como eu sou um consumidor, as pessoas me procuram, né? Me buscam para que eu adquira determinada coisa, então eu ganho assim um destaque, eu me sinto
confortável, valorizado. A mesma coisa com o celular, né? Eu vejo só o que eu quero, eu passo o que eu quero, eu imagino o que eu quero. Na verdade, eu me comporto ali como um rei que tem poder na ponta do dedo, né? Para mudar as coisas. E vejo como a influência disso na, nas igrejas também, né? Hoje muitas pessoas não estão mais querendo ir aos templos, né? Onde eles vão se encontrar com os irmãos e a liturgia vai moldar, né? O coração, né? Vai nos preparar para viver a experiência maravilhosa de pertencer a um reino, né? Onde há um rei e, e os irmãos ali se, se completam uns aos outros, se fortalecem uns aos outros. Mas aí eu fico na minha casa, mesmo podendo ir, a pessoas que realmente têm dificuldade já de locomoção, que é, como é que se diz? É importante que eles participem com a comunidade virtualmente, né, já que eles não podem estar presentes fisicamente. Mas para as pessoas que podem fazer isso, eles abrem mão para ficar, né, acompanhando no celular, na televisão, onde ele pode estar toda hora mudando de canal, procurando outras comunidades, outras mensagens, né? Unicamente pelo seu prazer, pelo seu conforto, né? Então isso traz um tipo de religiosidade extremamente superficial, em que você não tem compromisso com nada. Então veja como isso molda o coração das pessoas. Então esse é o grande alerta que o autor faz para nós, porque o livro, na verdade, ele trata sobre a questão do discipulado, né? Esse livro, Se é Aquilo que Ama, ele trata do discipulado, do discípulo, né? E de como nós devemos nos comportar e compreender essa questão do inconsciente, né, na nossa vida, a importância que ele faz para que a gente esteja alerto e protegido contra as ameaças dos reinos rivais. Na carta à igreja de Éfeso, né, Jesus diz assim: tenho porém contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Então alguma coisa seduziu aqueles irmãos do primeiro século de Éfeso de tal maneira que eles abandonaram, né, o primeiro amor, porque uma outra coisa se instalou no lugar, né? Algumas outras práticas reiteradas se instalaram no coração daqueles irmãos. Então estejamos alertas e atentos para que não nos afastemos, né? Sejamos obedientes e que o nosso peso, né? Que o nosso amor esteja direcionado para o local certo, para Deus, né? Onde encontraremos de fato descanso. Que o Senhor nos abençoe.